Muito bem. Então vamos lá. Quero lembrar um pouquinho o que significa a oficina de sinergia. Quando me ocorreu fazer essa oficina, a ideia, o propósito da oficina é que cada pessoa possa expressar, né? Colocar a sua voz no sentido de compartilhar a experiência aqui do novo referencial. O referencial da unidade, né? O que significa essa experiência nesse referencial, o que muda na nossa vida, né? Afinal, é uma experiência diferente. Então, que percepções a gente vai tendo? E cada um aqui, dentro do ser único que tem um olhar, tem uma forma de dizer, tem uma forma de olhar, tem uma forma de compreender essa experiência. Então, eu fico muito contente quando as pessoas aqui de dentro se disponibilizam para fazer isso. Porque é tão precioso, gente, essa oportunidade da gente poder viver a unidade, né? Poder experimentar isso que estar em sintonia com a lei, o que poder expressar sinergia, então, sintonia, relacionamento com o fluxo, como a gente fala, aprofundar nisso. Então, quando alguém aqui dentro se disponibiliza para isso, eu fico muito contente, porque todos ganham, isso é para benefício de todos nós, né? Então, eu fiquei muito contente quando a Thay trouxe esse tema sobre vida, morte e vida, até por conta da aproximação da Páscoa, né, Thay? Eu lembro que ela falou sobre isso, da gente fazer algo. A gente sempre tem uma reunião aqui entre nós, colaboradoras, né, orientadoras, toda sexta-feira. Então, foi tocado nesse assunto e a Lu aceitou fazer parte também, que é ótimo. E eu quero que vocês também fiquem à vontade, né? Quem está aqui dentro da sala, se sentir que tem algo bacana dentro daquilo que elas vão compartilhar, traga também, tá? Isso faz com que todas nós possamos crescer. Então, vamos lá. A gente está falando aqui sobre a beleza dos ciclos da vida, né? Eu acho que a experiência de unidade é um encontro com esses ciclos, com aquilo que é. Então, eu vou deixar agora por conta da Thay, da Lu, que elas fiquem à vontade para compartilhar com vocês. Bom dia a todo mundo, e é bem importante estar aqui de novo podendo falar, pegando um gancho no que tu disse, Cláudia, da oficina, como ela é importante para nos dar a voz, mas também para nos dar a possibilidade de aprender a ouvir o outro, que muitas vezes a gente seleciona, né? Eu quero escutar sobre isso, sobre aquilo, e aqui na oficina também tem um aprendizado da gente escutar um outro, escutar uma pessoa de um ponto de vista mais profundo, que talvez a gente não conheceria. E como esse processo do ouvir o não buscado também contribui para a gente ouvir partes nossas ainda silenciadas, né? Mas indo para o nosso tema, quando eu pensei no vida, morte e vida, na importância dos ciclos, foi pensando na Páscoa e também por estar vivendo naquele momento um momento de finalizações e novos inícios. E eu acredito que a gente tem um jeito linear de olhar para a vida, né? A nossa ciência ela é linear e a gente tenta se entender e entender a vida a partir desse ponto de vista linear, desconsiderando que a realidade é cíclica, né? Tudo que existe é cíclico, os dias se alternando com noites, as 4 estações do ano, ciclos da natureza, e que nós, como parte dessa realidade, também temos uma natureza cíclica. Os nossos ciclos hormonais, os nossos ciclos de sono e vigília. Nós, mulheres, somos especialmente cíclicas, né? Vivendo 4 fases internas e emocionais diferentes a cada mês. E o quanto, quando nós somos tomados por essa mente linear, a despeito da realidade cíclica, nós ficamos separados. E essa separação, ela gera doenças. Então, eu acho que foi um dos maiores benefícios aqui do caminho para mim, a percepção do quanto a minha forma de me ver e ver a realidade, né, tomada por essa linearidade, ela me mantinha desconectada da vida e muitas vezes de mim mesma. E como que eu fui percebendo isso?
fazendo parte aqui do caminho, eu percebi que eu tinha uma fixação em alguns estados. Tanto estados físicos, por exemplo, eu não tinha um ciclo menstrual. E muitas vezes eu achava ótimo. Eu adorava dizer que eu não tinha TPM, que eu era produtiva ao longo do mês inteiro. Mesmo durante o ano, eu era fixada no verão com céu azul e calor. E essas preferências, esses apegos que pareciam simples, quando eu comecei a participar de um caminho que me conectava, né, que botava na unicidade e me conectava com os ciclos, começaram a me mostrar o quanto isso era patológico, o quanto esses apegos também, eles faziam eu ficar fixada emocionalmente, mentalmente, fisicamente em estados que iam me tornando rígida e não permitindo que a vida fluísse da forma como ela precisaria dentro de mim. E eu acho bem legal que aqui a gente fala do que é a nossa experiência quando a gente está separado e quando a gente está uno. E estando uno, a experiência da minha unicidade nesse plural. E eu vejo muito o caminho aqui da Synergy como uma reconexão com a ciclicidade da vida, com o nosso grupo que é cíclico, a nossa fórmula, ela é recitada também do jeito cíclico, e o quanto talvez isso seja essencialmente algo que traz a cura, que permite que a vida possa voltar a fluir. E quando eu falei que foi uma experiência pessoal que me trouxe esse tema, eu percebi, agora quando eu me mudei, que eu estava fazendo, do ponto de vista linear, apenas uma mudança de casa. E a dor que eu comecei a sentir para fazer essa simples mudança de casa e de trabalho, elas não eram compatíveis com a realidade. E fazendo a prática todos os dias, eu fui percebendo que na verdade significava que para fazer essa simples mudança de um ciclo para outro, muitos ciclos que na verdade não tinham sido terminados precisavam finalizar. Como se muitas vezes eu tivesse passado pela vida querendo só abocanhar experiências e ir para novos lugares. Então, fui da criança, daí fui para a faculdade, daí fui para a vida profissional e das amizades, da família para a vida adulta e familiar. Então, eu fui abocanhando novos papéis no mundo fora e novos papéis nas relações das quais eu faço parte, sem perceber que muitas vezes, para de fato assumir um novo lugar, eu precisava também entender a importância de finalizar lugares que eu já ocupei. Eu entendi a importância de me abrir para o novo, de ir para frente, para fora e para cima. Eu não entendia a igual importância de internamente ir para dentro, ir para o fim, deixar morrer, deixar se trabalhar. E nesse caminho, o fato de eu estar me conectando de novo com essa realidade cíclica, espontaneamente foi trazendo essa consciência. Então, o que eu estou compartilhando aqui não é porque eu estudei e eu entendi isso. Foi a vivência, sentindo efeitos de luto, sentindo que algumas coisas precisavam ser terminadas, com efeitos de sincronicidades, de repente surgiam novas questões ou pessoas ligadas a histórias, experiências do meu passado, tudo isso num movimento sincrônico e espontâneo que foi trazendo aos poucos a lucidez. Se eu estou falando sobre isso agora, é porque nos últimos 2 meses eu vivi muitos processos de enterrar corpos, né, de fazer velórios simbólicos, de entendendo em todas as esferas do meu ser o que já tinha sido útil e não era mais, o que eu precisava me despedir. E quando eu fui parando de brigar com isso, parando de resistir a essas despedidas e já querendo ficar bem e já querendo me sentir produtiva, espontaneamente eu fui começando a sentir um vigor de novo. Uma alegria voltou, um vício voltou, uma capacidade de pensar foi voltando, mas só foi possível respeitando exatamente esse momento do morrer. E aí eu percebi que eu e algumas pessoas com quem eu conversei, a gente tem uma identificação muito grande
com o bom, com a luz, com o belo, com o claro, e a gente gostaria de poder ou só ficar nesse lugar ou ir o quanto antes para esse lugar. E aqui no Synergy a gente percebe muito isso também, o quanto nós, lá na gestão de propósitos, a gente coloca que é o propósito, já pensando no benefício, em como a gente vai se sentir quando tiver aquele benefício, mas que muitas vezes, para chegar lá, a gente precisa da fase de transição. A gente precisa suportar os desconfortos, suportar a impotência, entrar em contato genuíno também com as emoções menos fáceis de suportar e com o estado de impotência mesmo, de perceber o que ainda não está disponível, o que a gente ainda não dá conta, e não do ponto de vista racional, é realmente sentir-se não dando conta, realmente sentir-se impotente. E como é bonito quando a gente se abre também para a morte. O quanto só a abertura real para a morte, para aquilo que não é mais, ou para aquilo que não está mais disponível, que realmente nos possibilita para um novo que seja de fato novo, e não uma repetição mascarada, e não uma outra fixação. E outra coisa que eu percebi, vivendo tudo isso, foi o quanto existem os ciclos coletivos, sim, o quanto o tempo nos costura enquanto comunidade, mas o quanto em sintonia com o ciclo coletivo também tem um ciclo meu, que é individual, que são experiências que a Tayane vai passar apenas no tempo dela. Então, conseguir comunhar, fazer a comunhão de estar em sintonia com os ciclos da realidade e que eles me apoiem a conhecer os meus ciclos internos e pessoais, o meu tempo, quanto eu realmente sou produtiva num dia e em cada dia, o meu tempo de formar uma família, o meu tempo de ser mãe, o meu tempo de chegar num lugar profissional, também é muito libertador, porque existia um outro sofrimento, além da fixação, né, nas partes boas dos ciclos, que é quando o meu ciclo pessoal, ele não bate nas faixas ditas pelo ciclo coletivo. E o quanto respeitar esse lugar de unicidade em sintonia com o todo e não em reprodução com o todo, quanto ele devolve dignidade para a gente também, de se olhar e se respeitar num lugar mais profundo mesmo, num lugar mais verdadeiro, e poder também me apoiar e ir fazendo as minhas passagens ao longo do tempo com esse respeito, sem tanta identificação e com esse respeito. É uma experiência de libertação emocional, de libertação psíquica, de libertação física. E eu percebo na experiência direta o quanto meu corpo fica feliz com esse respeito. E eu percebo isso porque ele volta para alguns ciclos bem naturais. Ele consegue dormir, ele consegue ir ao banheiro, ele consegue reconhecer quando ele está com fome ou não. Então, eu percebo que é um processo de reconciliação muito profunda entre as nossas esferas do ser, entre os ciclos da vida, entre a natureza e na nossa relação com as pessoas. Então, por isso, na Páscoa, né, que é um convite simbólico e cultural para a experiência do permitir morrer para que algo renasça e renasça diferente, né? Porque na mitologia, quando Cristo renasce, ele não renasce para continuar vivendo na vida comum que ele vivia. Ele renasce para viver já a partir de um lugar mais elevado. Então, que a gente possa falar sobre isso e talvez nutrir a nossa sementinha da coragem de se permitir morrer simbolicamente para renascer e experimentar uma condição de vida num lugar talvez um pouco mais elevado. E um elevado não luminoso, um elevado mais nessa experiência direta que todo mundo que está aqui está conseguindo degustar, né, aos pouquinhos. Então, eu acho que seria essa a minha contribuição, assim, falar um pouquinho do que eu vivi, de como eu penso. Tá ótimo, Thay. Lu? Bom dia a todos. Então, além de tudo que a Thay já falou, que ela trouxe de forma bem complexa, né? Eu acho que toda essa experiência que a gente tem aqui com relação aos ciclos, mas vou trazer um pouco da minha experiência, né, como aluna aqui dentro do caminho, da consciência, né, que a gente
passa a ter a partir dessa experiência de unidade, com relação a como a gente antes percebe, nem percebia algumas coisas, ou se defendia da finalização, né? Então, dessa morte de algumas coisas, né? A finalização, encerramento de algo. Para mim, era uma experiência um pouco diferente, porque eu me dei conta, depois que eu comecei aqui no caminho, que havia uma mecânica de controle muito forte com relação a se defender daquilo que não aconteceu como deveria acontecer dentro daquilo que o coletivo muitas vezes exige de nós, né? Disso que a Thay falou, né? Aquilo que são os parâmetros do externo e que a gente não corresponde àquilo. Então, eu engravidei muito cedo, tive filho muito cedo, fui estudar numa outra fase que já seria tarde, né, para muitas pessoas. O encontro com o profissional veio já num momento muito tarde. Então, havia, e eu não tinha consciência, havia uma mecânica de controle, de defesa com relação a essa experiência de ter fracassado diante daquilo que se cobrava. Mas eu não tinha consciência disso. Eu passei a ter consciência a partir do momento que eu comecei a sustentar essa condição de unidade, que é o que a gente faz aqui, né? A encontrar esses pontos cegos que a gente não tem consciência e começa a perceber aqui, de fato, como havia uma impiedade, como eu era impiedosa comigo, como eu era crítica, como eu cobrava de mim mesma algo que tinha relação muito com o externo, né? Então, eu comparava muito as coisas, mas era inconsciente, eu não tinha consciência. Por fora, nessa mecânica de defesa, de controle, eu estava bela e formosa, como se dizendo, está tudo bem, está tudo certo. Então, a máscara me protegia disso que eu não queria tocar aqui dentro, que era essa sensação de fracasso. Quando olhava muitas vezes para as pessoas e dizia, poxa, aquelas pessoas já conquistaram tudo isso e eu, nessa idade, ainda não conquistei aquilo. Então, e sentia essa sensação, né, de que estava devendo algo para a vida. Então, no decorrer do caminho aqui, eu fui me dando conta de como, na verdade, esse ser único que a gente expressa exatamente o ciclo que cada um precisa vivenciar dentro da sua experiência evolutiva, cada um tem o seu destino, a sua trajetória, e aos poucos, quando eu fui me dando conta, né, de que não se tratava de fracasso, mas que se tratava, assim, da experiência pessoal de cada um, e que eu fui convidada, né, por essa unidade, a me reconciliar com isso internamente. Então, eu fui me dando conta dessa sensação que a Thay falou aqui de libertação, né? A mecânica de controle, ela foi diminuindo, e essa condição, né, de unidade, de unicidade, essa postura que a gente vive aqui, ela começou a trazer para mim um outro lugar que era até de orgulho de ter vivido muita coisa que eu vivi, que eu sou hoje quem sou pela construção disso, pelos ciclos que foram difíceis, né? Então, essa consciência, assim, que eu tive aqui, porque antes eu vivia só na defensiva e não tinha percepção, nem tinha consciência do quanto de energia eu consumia para me defender de tudo isso que internamente me levava para esse sentimento, né, de fracasso. E outras coisas, uma outra experiência que foi muito rica para mim, com relação a um relacionamento amoroso, onde entendia, né, que estava também nesse comportamento de defesa, de controle. Então, para não tocar as feridas com relação àquilo que aconteceu e que para mim estava morto e enterrado, mas que não estava. Eu fui me dando conta, apesar de tanto tempo isso ter acontecido, de repente começou a vir sonhos, eu comecei a ter sonhos, comecei a ter lembranças, pensamentos com relação àquelas pessoas, então que tem a ver com o que a gente experiencia aqui nesse ciclo da fase de transição, e aquilo começou a mostrar para mim, isso não está finalizado, isso não finalizou. E na época até eu ficava um pouco confusa, mas por que eu estou pensando naquela pessoa?
não, isso tá encerrado. E realmente a relação terminou há muito tempo, mas o que ficou daquela relação ainda estava aqui para concluir, para terminar, para finalizar. O luto que eu não me permiti viver, como a Thay falou, quantos lutos a gente não se permite. Então, era um convite, essa unidade, essa condição de unidade me convidou a viver esse luto, disso que não havia concluído ainda. E como eu percebia que eu fui percebendo as minhas defesas. Então, quando falavam da pessoa, quando algo me lembrava, eu ficava irritada, eu ficava brava, eu ignorava. Então, também ali tinha um mecanismo de defesa muito forte para negar aquilo que de fato ainda estava aqui como uma ferida. E o mais interessante foi que eu percebi que não foi assim, pronto, tomei consciência que eu tenho que curar isso, agora isso curou. Não, teve o tempo de espera. Eu fui percebendo dentro de uns propósitos que eu tinha, inclusive com relação a ter um relacionamento amoroso, que eu não me permiti, não havia permissão para ter um relacionamento amoroso. Mas não havia permissão porque eu ainda precisava encerrar outras questões internamente. Então, isso foi me mostrando e foi trazendo, assim, tipo, tem que finalizar aqui. Para finalizar, precisava dessa condição, né, de unidade, que esse lugar, esse referencial sustentar aqui, deixar que esse lugar trabalhasse essa ferida. Então, foi um processo, assim, muito bonito para mim, com relação a experiências, né, dos ciclos que a gente quer, quer apressar, ou aqueles que a gente nega, ou aqueles que a gente não quer terminar. Tem alguns aí, por exemplo, como mãe, de repente, nesse estado de presença que eu comecei a experienciar aqui dentro do caminho, eu comecei a me dar conta de quanta coisa eu perdi com relação aos meus filhos na infância. E aí começou também a vir a cobrança, de novo, a culpa, a impiedade com relação a, poxa, eu não aproveitei aquilo, né? Eu não aproveitei, não curti esse tempo da minha filha, do meu filho, e aí começou a vir a consciência de que o que foi, não dá para estender mais, né? E nem esperar que agora isso também ter um comportamento muito de cobrança em cima deles, é como se eles precisassem compensar isso em mim. Eu fui percebendo que o tempo está passando para eles e está passando para mim, e eu tenho que estar ali dentro desse tempo que é agora, e que isso vai terminar. Então, essa relação com a idade cronológica, né, o tempo que está passando, onde eu estou com relação a esse tempo, como eu me percebo hoje diante disso tudo. Então, eu só tenho a dizer que é um presente, né, diário que a gente tem quando a gente vai tendo essa consciência de como a gente se relaciona com o externo e com o interno, com o que está aqui, inacabado ou evitando a finalização. Então, para mim, essa relação dos ciclos, né, de morte e vida, de vida, morte e vida, tem muita relação com isso, que a gente vai desvelando, né, que o caminho vai permitindo que a gente vá desvelando. E como a Thay falou, é uma experiência direta, espontânea, né? Não é algo pensado, não é algo que ele vai acontecendo com o tempo. Acho que é isso. Alguém mais quer falar algo, tá? Quer falar algo? Escutando a Lu, me veio só uma clareza de que nesse caminho a gente recupera a consciência de que o ser é, sobretudo, um ser para a morte. Que a cada dia de vida a gente se caminha para algum tipo de morte. E que talvez isso não seja um problema, mas talvez isso nos faça viver com um pouco mais de interesse a cada momento. Porque eu acho que a gente não tem consciência de que a gente é um ser para a morte, e talvez por isso muitas vezes a gente passe os dias podendo ser mais automáticos, podendo postergar coisas, podendo ficar realmente só num piloto automático. Mas quando eu me lembro que a cada dia eu caminho para algum tipo de morte, traz um inédito para cada momento, traz um frescor para cada momento, traz uma inteireza, né? Talvez um estado de presença maior. Então, quanto é importante recuperar a dignidade da morte para viver com mais autenticidade, com mais vida mesmo. Sim. A psicologia tibetana fala sobre isso. Você só aprende a viver quando aprende a morrer.
tão simples e tão profunda uma frase, como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né? E dentro do que vocês falaram, como é importante a gente renovar a nossa escolha de viver nesse referencial. Existe uma renovação constante em se escolher viver no referencial da unidade. E realmente, porque o fluxo sempre está aí, a unidade sempre está aí, eles estão aí, sempre disponíveis. Agora, a gente voltar para casa de forma consciente e se permitir essas experiências que vocês estão contando aqui, que é de uma lucidez, que é de uma clareza, que é de uma integração, totalidade, que é de uma sinergia mesmo, né? E o nosso exercício, assim, ouvindo vocês, né, vem quanta expectativa a gente tem com relação a gente, com relação, os outros com relação a gente, esse ideal de como deveria ser e como os ciclos quebram essas expectativas, como frustram a gente, né? Não é assim, não é assim. Para que o todo funcione de forma organizada, não é como só você vê como você quer, no momento que você quer, ou do jeito que você interpreta. Existem coisas mais profundas, o grande mistério da vida, que fica rondando a gente através desses ciclos, né? O tempo inteiro, pedindo para a gente se renovar, pedindo. E ele continua pedindo, como a Thay falou, né? Os dias da semana, o dia é o mesmo, anoitece, amanhece, anoitece, mas o nosso movimento de ir além, de ter uma elevada condição, é sempre um chamado, é sempre uma oportunidade. E a gente pode escolher ficar no mesmo lugar ou se disponibilizar para realmente uma experiência nova. Alguém mais? Sim, eu vi que alguém abriu o microfone. Eu vou abrir o microfone, mas não vou abrir a câmera. Eu estou passando bem na fase da Luciane ali de me sentir um fracasso. Então, é complicado e ao mesmo tempo eu sei que eu tenho que passar isso, mas que, como diz, vai passar. Eu já passei essa fase do me sentir um fracasso na minha profissão e agora eu estou me sentindo um fracasso como mãe, porque eu estou passando um desafio muito grande com a minha filha menor. Ela está me desafiando muito, só que eu coloquei um propósito na gestão de ter respeito com relação a como tratar, não querer ser muito autoritária, não tentar conversar. Só que eu não sei se sou eu que não estou conseguindo da forma correta colocar as palavras, ou eu estou querendo ser autoritária mesmo. Só sei que daí, além de tudo, eu estou com gripe. Daí veio tudo junto, daí a gente se sente fraca, a gente se sente precisando de colo, e daí como eu sou mãe solo, eu não tenho ninguém para dizer assim, não que o pai dela mora longe. Aí eu disse assim, eu gostaria de ter no momento alguém próximo para dizer assim, assuma um pouquinho as rédeas para eu poder, sabe, tomar no momento, sabe, assim, talvez seja a única coisa que eu gostaria de ficar num lugar bem quietinho, assim, dizer, ó, não queria ouvir nada, queria ficar bem. Eu disse uma coisa, pelo menos eu estou conseguindo fazer, participar todos os dias, apesar de ser muito difícil, sabe, às vezes de levantar e fazer a prática, mas eu estou conseguindo, sabe? E eu sei que um dia isso deve ser o ciclo, que deve estar encerrando alguma coisa, mas eu agradeço muito por estar aqui, sabe? E estar conseguindo entender muitas coisas que antes eu não entendia. Muito obrigada. Obrigada a você, Ivone. Essas crises são importantes para a gente rever coisas, né? E a Lu e a Thay falaram uma coisa legal, porque no caminho de voltar para a nossa essência, né? Voltar para essa sintonia, vai emergir
a verdade, né? Como a Lu falou, a verdade das consequências das ações que a gente fez, né? E lidar com isso de uma maneira amorosa com a gente, com o outro. Então, torna a gente mais humana mesmo. Resgatar a dignidade, como a Thay falou, a humanidade. A gente erra mesmo, e erra muito, né? Mas é o que foi possível. Então, essas crises que a gente vai passando, elas são oportunidades dessa renovação que a gente está falando, de rever, né? Rever e começar a fazer um pouco diferente dentro do que é possível. Obrigada por compartilhar o teu momento aí, e por estar aqui, né, Ivone, tomando essa decisão de apenas continue. Mais alguém? Lu, tá? E alguma coisa? Ok. Quero agradecer a presença de todos. Obrigada, Thay. Obrigada, Lu, por compartilharem aí essa experiência. Ivone, você também, dentro do teu momento. Então, gente, olha, um bom dia para todos e até a nossa próxima. Essa oficina está gravada, depois, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? Bom dia, até. Obrigada, Mona.